vai falar sobre gestão de capacidade. Gestão de capacidade garante que a infraestrutura de TI seja dimensionada corretamente para atender às necessidades do negócio. Deixa eu parar por aqui, que vocês já entenderam o fio da meada. A gestão de capacidade, ela vai atuar ali juntamente, obviamente, com a parte de eventos, no que se refere ali à parte de infraestrutura, se ela tem ali o aporte suficiente para atender a demanda. Então, se eu tenho ali um servidor com, sei lá, um HD de 5 terabytes, eu só posso colocar 5 terabytes. Se eu tenho um volume de dados que é superior a isso, eu estou com a capacidade comprometida. Eu vou receber alertas relacionados a esse enchimento aí do HD e eu vou ter que tomar uma atitude. Eu vou fazer uma limpeza de algo que não é necessário, mas estar ali, ou eu vou fazer um upgrade naquele servidor. Então, basicamente, a capacidade ela vai estudar esse tipo de aporte versus demanda. Exemplos. Servidores sobrecarregados podem causar lentidão em sistema crítico. Recursos subutilizados significam custos necessários para as empresas. Então, aqui a gente está vendo dois cenários. Um para mais, um para menos. A gente tem servidores que estão sobrecarregados, que precisam talvez ali de mais memória, de mais CPU, ou recursos que estão ali sem uso, estão causando ali o uso desnecessário de disco, por exemplo, ou causando lentidão no sistema por estarem ali funcionando sem mínimo de utilização, somente comendo memória de processamento. A gente tem a diferença entre capacidade e performance. São duas coisas diferentes, tá? A capacidade e a performance. A capacidade, ela vai estar diretamente ligada à parte de demanda, ali com as métricas que a gente já comentou. Armazenamento, CPU, largura de banda. Quanto à performance, ela vai estar diretamente ligada à eficiência, tempo de resposta e latência. Salvo engano, vou arriscar falar aqui, porque não está nessa apresentação, mas o Apdex está ligado muito mais à performance do que à capacidade. Se eu estiver errado, peço perdão, me corrijam. Mas também é um tipo de indicador que é e faz parte também desse tipo de análise dentro da gestão de eventos, capacidade e disponibilidade. Ele está pairando por aí. Existe, obviamente, fazer as coisas de forma proativa ou fazer as coisas de forma reativa. Planejamento proativo é você analisar essas tendências de como o seu ambiente está se comportando e você tomar atitudes, esquedular mudanças para que você possa fazer ali os ajustes no teu sistema para que ele continue funcionando de forma plena. Outra coisa é você esperar o incidente acontecer e tomar atitude na sequência que o erro estourou. Estou com um servidor que toda semana eu recebo diversos alertas de que o disco está enchendo. Isso aqui é um exemplo extremamente utilizável. Toda semana tem 5 incidentes falando que está subindo ali perigosamente espaço em disco. Aí o que você faz? Você vai lá, faz uma intervenção, você limpa um lixo ou outro ali. Passa mais um dia e enche mais um pouquinho, você vai lá e limpa. Passa um pouquinho e limpa. Você já está sabendo que isso ali vai dar problema. Uma hora, o alerta não vai vir em 80%, já vai para o 100% direto. Então, você está tendo ali a oportunidade de fazer uma análise preditiva para você tomar uma atitude antes. Benefícios da gestão de capacidade, redução de custo, tanto para evitar erros, mas também, obviamente, para fazer ali uma medição, um estudo de infraestrutura desnecessária.
Consequentemente, há uma melhora de performance quando você mexe na capacidade dos seus recursos. Menos incidentes críticos, isso é óbvio, quando a gente está falando com itens de configuração que são macro itens. Quando eu estou falando de um incidente num CRM, por exemplo, eu estou falando num incidente de uma aplicação. O cara não consegue logar no CRM. Agora, quando eu falo de um incidente ali, de um servidor que travou por conta de falta de espaço em disco, eu estou falando que meu CRM vai cair. Que talvez ali meu ITSM, que seja on-premise, que está instalado naquele servidor, vai cair. Que o aplicativo ali do pessoal de RH, Workday ali, está instalado naquele servidor, vai cair. Então, isso é extremamente crítico, você lidar com capacidade de ambiente de banco de dados, porque você está fazendo um cascateamento ali de incidentes, porque geralmente você está lidando ali com macro itens que possuem outros itens críticos dentro deles. Por isso que é importante também vocês estudarem a parte lá de CMDB, relacionamento entre itens de configuração. É por isso que existe o CMDB, para vocês entenderem o que está contido dentro desses itens de configuração. Quando você fala, nossa, eu preciso fazer a medição de capacidade desse servidor, por quê? Não tem nada dentro. Vai lá ver no CMDB o que tem dentro dele. Com o que ele se relaciona. Para você ver se você tem que fazer a observabilidade dele ou não. Então é importante que haja ciência. Todas as práticas do Ágil, elas se complementam, interagem. Em algumas aulas que eu passei para vocês, eu botei ali as interações processuais algumas. É importante que isso seja aprofundado, esse estudo seja aprofundado para vocês entenderem como esse tipo de coisa tem impacto uma nas outras. Você tem o CMDB, você interpreta ali qual o relacionamento desses itens de configuração. Você tem a capacidade, você observa os eventos em relacionado a CPU, a espaço em disco. Você faz análises preditivas com a técnica de gestão de observabilidade em cima desses dados que você obteve no monitoramento. Você faz mudanças para aumentar a capacidade disso. E você evita incidentes críticos. Qual o principal objetivo da gestão de capacidade? Garantir que a infraestrutura de suporte a demanda atual e futura. Quais fatores afetam a capacidade de um sistema? CPU, RAM, storage, rede, banco de dados. O que acontece quando a capacidade não é bem gerenciada? Degradação de performance e aumento de falhas. Agora vamos falar de gestão de disponibilidade. Mais simples, né? Estamos falando aqui de uptime, basicamente. Mede um tempo em que um serviço está disponível para os usuários. O tempo que o serviço está ali funcionando, basicamente. Existe um cálculo, né? Que a gente utiliza, obviamente, né, pessoal? Esse cálculo aí, ele é feito de forma automática nessas ferramentas, mas caso você tenha interesse em fazer ele manual, né, até para conhecimento de causa, é o tempo total menos tempo indisponível vezes 100 sobre o tempo total. Aí, a partir desse valor, que vai ser uma porcentagem, a gente vai fazer ali a comparação com SLA, SLO e SLI que a gente tem contratado. Porque quando você estabelece um contrato com o cliente para ambiente X ali, a gente determina ali naquele acordo que esse ambiente vai ficar 95% do tempo funcionando. Você tem uma gordurinha ali de 5% para que esse cara fique fora do ar. Senão você paga uma multa. Tá? Então, basicamente é isso. A gente vai ter ali, dentro desses contratos, disponibilidades programadas, não programadas, que são incidentes, programadas, que são mudanças, certo? Então, a gente estabelece esses critérios no contrato e faz o cálculo de indisponibilidade baseado nisso. Redução de indisponibilidade e contingência.
como a gente pode melhorar a disponibilidade de um ambiente utilizando recursos de automação, inclusive. Tudo dentro da parte de gestão de eventos e monitoramento. Se eu tenho ali um ambiente monitorado e eu vejo que ele está sendo degradado ou ficou indisponível, eu posso, muitas vezes, já programar uma contingência para aquilo, fazer um swap de um banco de dados para outro, para que o serviço para o usuário continue funcionando. Então, a gente estabelece contingências. Da mesma forma que a gente pode fazer de forma automática, muitas vezes a gente faz também de forma manual quando, né, o buraco é mais embaixo e o problema é mais crítico também, né? Então, a gente pega esses alertas, abre ali uma sala de crise, ele entende com o suporte se a gente vai fazer a virada ali para uma redundância ou não, né? Fazer um failover para que a gente possa continuar com o serviço up ali. Geralmente, né, a gente não pode esperar que isso aconteça. Geralmente a gente faz ali a subida ainda com o outro ambiente ali, né, em queda livre ali, mas ainda funcionando, né? Na maior das sortes que a gente consegue fazer esse swap aí para que o usuário não tenha tanta percepção da degradação ou sequer da indisponibilidade. Como se mede a disponibilidade de um serviço? Através do tempo total de operação versus tempo de inatividade. O que é SLA, SLO e SLI? Acordo de nível de serviço, meta de desempenho do serviço, métrica real de disponibilidade. Por que a redundância é importante na disponibilidade? Para evitar falhas de único ponto e manter os serviços ativos. O que a gente falou, né? Que a gente não pode, quando a gente tem um serviço muito crítico, ter somente ali aquele ponto, aquele servidor. Se ele caiu, ferrou, acabou o mundo. Por isso que estabelecem redundâncias. Espelhamento é importante. Isso aí existe no nível micro ali, né? Quando você tem um servidor ali, um banco de dados para subir a contingência num incidente pontual, até mesmo data centers inteiros, quando a gente está falando de gestão de continuidade, que também é outra prática. Depois a gente vai dar uma estudada mais para frente em outra aula, mas a gente está falando ali de disaster recovery, né? Você tem ali um data center e ele pegou fogo. E aí, cara, o que tu vai fazer? Você sobe a contingência. O que é a contingência de um data center? É outro data center. É um espelho, é outro prédio em outro lugar, longe de preferência daquele que pegou fogo, porque você não vai fazer uma redundância, né, do lado da outra, porque se uma der problema desse tipo, né, um desastre, a outra também vai sofrer a mesma consequência. Geralmente, o que fazem é isso, tem uma redundância em outra cidade, em outro bairro, em outro estado, em outro país. Hoje, né, com estruturas em cloud, esse tipo de redundância é mais fácil, né? Você tem ali diversas regiões ali setadas na cloud que podem subir ali a contingência de forma mais rápida e com custo bem menor. Complementar, a gente fala como capacidade e disponibilidade se relacionam, né? São complementares, assim como a gestão de eventos, né? A gente já havia conversado. Inclusive, gestão de eventos, gestão de capacidade e disponibilidade estão dentro do ITOM, que é aquele gerenciamento de operações, né? Que a gente estudou ali na parte de gestão de ativos, porque tem o ITAM, que é a gestão de ativos, tem o ITOM, que tem ali a gestão de configuração. Então, como a gente sempre estuda, basicamente, a gestão de configuração com gestão de ativos, e a gestão de configuração ela também se relaciona aqui, justamente por conta, né, dos itens de configuração que são monitorados, mas quando a gente está falando de monitoramento, operação, a gente isola um pouquinho gestão de eventos, gestão de capacidade e disponibilidade. Capacidade e disponibilidade se relacionam da forma mais óbvia, né, que a gente tem já em mente, né? Se a gente tem uma capacidade insuficiente, a gente vai ter uma degradação do ambiente que já fere a disponibilidade daquilo. Uma baixa disponibilidade,
gera ali, obviamente, um impacto negativo na experiência do usuário. Então, quando a gente faz o dimensionamento correto, dentro da gestão de capacidade, analisando as tendências, levando em consideração o ambiente, como ele está se comportando a partir dos eventos coletados no monitoramento, para vocês verem como tudo se relaciona, a gente consegue ter uma eficiência operacional, fazer ajustes para que se evite ali a indisponibilidade. Então, a gente faz aqui, ó, um cruzamento. A gente começa ali, né? Vamos colocar ali a gestão de eventos, ali um pouquinho mais acima ali, junto com o monitoramento. O cara está monitorando os eventos, os alertas, né? A capacidade, a disponibilidade, tudo começa ali no monitoramento. Existe a observabilidade, que é o cara compreender o que está sendo gerado ali do monitoramento para fazer o melhor uso, a melhor prática da gestão de capacidade, gestão de disponibilidade. Na gestão de disponibilidade, de capacidade, perdão, eu vou fazer ali esse ajuste dessa infraestrutura para que ela não se degrade por falha de CPU, falha de memória, falha de espaço, para que não gere no final uma indisponibilidade. Ah, é só capacidade que gera indisponibilidade? Não. Pode ser qualquer erro, tá? Pode ser um apagão ali, caiu por um erro de código, faltou luz. Não tem nada a ver com a capacidade ali. Mas a capacidade, sim, é um dos gatilhos para indisponibilidade, né? A baixa capacidade é um dos gatilhos para indisponibilidade. Então, elas se relacionam dessa forma, tá? Ali a capacidade, geralmente, ela vai causar uma indisponibilidade, beleza? O que acontece quando a capacidade está no limite? A disponibilidade pode ser comprometida, causando lentidão e falhas. Como prever problemas de capacidade, usando métricas e ferramentas de monitoramento, que ali faz parte da observabilidade. O que fazer para equilibrar eficiência e custo? Dimensionamento correto e automação de escalabilidade. Palavra difícil, hein?